Olá, meus amados. Hoje nós estamos aí com um tema bem importante. Você tem sido remédio para as pessoas, mas para si mesmo não tem se curado? Vamos entender o porquê desse tema, né? Vamos entender dentro da palavra do Senhor o porquê que muitas das vezes nós ajudamos outros a serem curados, mas a nós mesmos não obtemos, né, resposta e diferença, tá bom? Então vamos aqui hoje no livro de Mateus, de capítulo 7. Eu só gostaria de deixar um recado aqui, né? O vídeo aí tem subido um pouco tarde, por conta que eu estou aprendendo a editar o vídeo, né, para ficar melhor, cortar partes às vezes que ficam prolongadas, né? Que às vezes aparece minha filha, então eu preciso ali atender ela, então o vídeo acaba ficando longo. Então eu tô aprendendo a editar para ficar mais, né, como posso dizer, ficar melhor, né? Vamos melhorar, vamos cada dia mais buscando conhecimento para que nós venhamos aperfeiçoar, né, a nossa vida em todas as áreas. Então hoje uma palavra que é voltada para a cura, voltada para a libertação, né, que nós venhamos a nos libertar de algumas crenças, que nós venhamos a nos libertar de alguns, né, de alguns padrões. Então hoje aí a palavra do Senhor vem para nos trazer clareza. Então vamos lá no livro de Mateus, de capítulo 7, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então, olha aqui o que a palavra do Senhor está falando. É algo forte, né? É algo que a gente escuta assim, já quer sair correndo. Mas o Senhor me lembrou essa semana que essa foi a primeira palavra a qual eu li, né? A qual eu li e entendi o que estava querendo dizer para mim. Porque muitas das vezes a gente quer consertar a vida do outro, só que não conserta a nossa mesma, né? Quantas vezes nós nos pegamos dando conselho de casamento para alguém e o nosso casamento, nós não praticamos aquele conselho, né? Quantas das vezes você fala: olha, trata assim seus filhos, né? Trata com amor, com carinho, conversa, veja o que ele está passando. Só que aí quando é com os nossos filhos, nós não praticamos. Estamos gritando, não damos atenção, né? Então, aqui a palavra está falando que a pessoa, ela quer tirar, né? Quer tirar a cegueira do outro, mas não tira a própria cegueira, né? Na vida financeira também, muitas das vezes falando ali: olha, né? Vai, organiza a tua vida financeira, né? Sai do meio de rolo, paga suas contas direitinho. Começa a dar vários conselhos, só que ela mesmo não pratica, né? Ela mesmo não coloca em prática na sua vida, ela mesmo não busca ser curada. E o que o Senhor fala a respeito disso? Olha só o que Jesus, mosquitinho aqui, o que Jesus estava falando. Aqui foi Jesus falando com esse povo. Hipócrita, hipocrisia, né? Imagina você ouvir isso, você fala: tá pensando que é quem para me chamar de hipócrita, né? Que quer muitas das vezes dar conselho pro outro: você tem que melhorar nisso, você tem que melhorar naquilo, e você mesmo não se conserta. Então olha aqui o que ele está falando: olha, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O Senhor está falando aqui: olha, primeiro você busca se curar, irmão, para depois tu querer ser cura para os outros.
Primeiro você tem que tratar de você, trata do teu interior. Porque como é que você vai tratar das outras pessoas se você estiver doente? Né? Ele não está falando que você não deve ajudar o outro. Ele está falando que você tem que buscar tratamento primeiro. Primeiro você tem que buscar ser tratado. Então quantos pegam e falam, você tem que se converter a Jesus, você tem que se converter a Cristo, porque aqui é a parte espiritual, né? Então você tem que aceitar Jesus, você tem que ir para a igreja e tal. Só que aquela pessoa não vai para a igreja. Aquela pessoa não ora. Aquela pessoa, ela não se converte. Então como que ela quer que o outro vá fazer, sendo que ela mesma não faz? Ela mesma não pratica a palavra de Deus. Então quando, né, a pessoa veio falar pra mim, olha, você tem que ir pra igreja, que era no caso meu esposo, eu falei, eu não vou, só vou quando Deus me chamar, porque ele não ia, né? Então eu queria que as pessoas, elas querem que você faça, mas elas não querem fazer. Então pra mim aquilo não era um exemplo. Só que Jesus me chamou, então é diferente, né? Jesus tinha um chamado pra minha vida e eu atendi. Só que muitas das vezes você tá ali com um familiar dentro de casa e você tá falando pra ele, olha, se converte, olha, faz isso, faz aquilo, vai orar a Deus. Mas você não tá sendo exemplo de oração. A pessoa só vê você brigando, sabe? Só vê você, às vezes, falando até palavrão. Tá dentro da igreja, mas tá com a boca, nossa, abençoada, né? Abençoada, vou profetizar, né? Tá falando coisa que não deve. E o porquê que o Senhor me trouxe essa palavra, né? Eu tava, todas as palavras dessa semana que eu trouxe aqui, acho que só não a primeira, né? Só não a de segunda-feira. Mas praticamente todas as palavras, né, que eu trouxe aqui pra gente estar meditando, o Senhor me deu através de um diálogo, né? Eu estava em uma sessão com um terapeuta, era para mim ser a paciente ali, né? Porque a gente estava treinando, né? Era um aluno, então a minha professora, né? Ela me colocou à frente ali da turma, que ela falou, olha, você está se destacando, né? Pelo fato de você estar ali estudando e tal, então eu vou colocar você na frente da turma quando o pessoal precisar de conselho, buscar você, né? E aí veio esse rapaz, né? Querendo ali, porque ele ia passar a primeira sessão dele, ele ia atender, né? A primeira cliente, então ele pediu que eu me ofertei, né? Na verdade, eu me ofertei para ser uma paciente para ele, uma modelo, né? E aí, naquela hora ali, ao invés de eu ser a modelo, eu mais estava atendendo ele do que sendo atendida. Então, né, ali o Senhor falou grandemente com ele, comigo também, e foi dali que eu tirei várias palavras, porque algumas orientações espirituais que eu precisava passar, né? Eu falei, olha, Deus preparou esse momento porque tinha coisas que você precisava ouvir, né? Então, as experiências que eu passei, para ele serviu, né, naquele momento. Então, a palavra também, né, o fato de ser pastora e unindo a terapia tem auxiliado bastante. Então, né, peguei e falei ali para ele, e aí o Senhor me trouxe essa palavra. Porque eu falei, olha, lá atrás, eu olhava assim e falava, mas eu não tô julgando ninguém. Porque aqui no começo falou sobre julgar, né? Eu não tô julgando ninguém, eu não tô dando um pitaco na vida dos outros, né? Porque é isso aqui que ele tá falando, você tá dando pitaco na vida dos outros, né? Querendo ensinar os outros a fazer, mas você não faz. E aí eu falei, eu lembrei, né? Que lá atrás eu falei isso com Deus, eu falei, Senhor, mas eu não tô fazendo isso porque eu mal saio na porta, eu não gosto de falar com os vizinhos, eu gostava só de ficar trancada dentro de casa, até hoje ainda tem essa questão, né? Então, eu tenho que trabalhar bastante, sair um pouquinho, né, isso aí, mas não é agora, não. Isso pra mim ainda não é prioridade. E aí, o Senhor pegou, eu falei, mas por que dessa palavra? Eu não entendi o porquê dessa palavra. Irmão, o que eu sempre digo, a resposta vem de você. E aí, Deus pegou e falou, e o seu marido? Né? Como tem sido? Eu falei, é mesmo. Eu tenho falado muito que ele precisa mudar. Ele precisa ser diferente, porque ele age assim, assim, assado, né? Eu apontava o dedo para os erros dele, mas eu não olhava os meus. E aí eu lembrei, lá atrás eu era uma mulher rixosa, que eu reclamava das coisas bagunçadas.
eu reclamava que ninguém me ajudava, eu reclamava de um monte de coisa, eu vivia reclamando, né? E aí o Senhor me lembrou, olha, tu tá quase voltando pra isso aí. Na hora da sessão eu lembrei, você tá quase voltando pra isso aí. Por quê? Porque eu todo dia tava falando, olha gente, eu tô limpando a casa, eu peço que vocês me ajudem a manter arrumada. Olha, tá isso fora do lugar, olha, tá aquilo fora do lugar. Aí eu falei, opa, olha, tô quase voltando a ficar rixosa de novo. Então, nós somos de carne, irmão, né? A gente está em um processo de tratamento. Então, pode ser que você acabe voltando a algum hábito do passado. E aí o Senhor estava me lembrando essa semana. Foi essa semana que ele me lembrou, olha, você está voltando àquele hábito do passado de ficar reclamando. Então, né, você senta, conversa, põe os pingos nos is, né? Faz a tua parte e descansa. Não vai ficar toda hora cobrando, não. Eu falei, tá bom, né? Porque senão se torna o quê? Eu tô sendo uma mulher rixosa, tô reclamando de tudo, né? Tô reclamando porque a pia tava limpa, ela sujou um copo, não lavou. Então eu aprendi o quê? Eu fiz a minha parte, né? Tô aprendendo ainda, né? Fiz minha parte. A pessoa sujou, eu passo longe da pia, irmão. Não olho. Pra quê? Pra mim não ficar frustrada, chateada e também pra mim não querer fazer, né? O porquê não querer fazer? Porque a pessoa ela precisa aprender que ela tem que ela sujou, ela tem que limpar. Ela não tem empregada dentro de casa. Se ela tiver, tudo bem, glória a Deus e aleluia. Mas eu não sou empregada. Eu sou a esposa, eu sou mãe, não sou empregada. Para toda vez que a pessoa sujar, né, eu ter que ir lá e lavar. Então, né, de que custa lavar um copo? Custa nada. Você já vai na pia para pôr o copo lá. Por que não lava? Né? Então, eu peguei isso pra mim também. Esses dias eu fui guardar uma roupa, e aí eu embolei a roupa assim e enfiei na gaveta. Uma gaveta que eu já deixo roupa usada mesmo, né? Tem uma que é só limpa e outra que é usada, pra não ficar jogado no cabideiro. Aí, eu peguei, embolei a roupa e coloquei lá. Aí eu falei, tá, o mesmo trabalho que eu tenho pra embolar e enfiar aqui, é o mesmo trabalho que eu tenho pra dobrar direitinho e colocar aqui. Aí fui lá no mesmo momento, eu fiz isso, né? Fui, dobrei a roupa e guardei bem bonitinho. Porque era algo que eu chamava a atenção da pessoa, né? Então, se eu quero chamar a atenção de alguém por causa de alguma coisa, eu tenho que ser a primeira na posição para isso. Eu tenho que ser exemplo. Olha aqui o que o Senhor está falando. Olha, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão, né? Então, quer dizer, eu vou ver com mais clareza quando eu tiro a trave dos meus olhos. Quando eu tiro, sabe, aquele problema da minha visão, eu vou conseguir ver com mais clareza, né? Aí, eu vou conseguir ser um melhor remédio na vida do outro. Eu vou ser exemplo. As pessoas vão olhar e vai falar, nossa, eu quero fazer sim. Tô vendo que tá tendo resultado na tua vida, né? Então, irmão, você tem que ser uma pessoa que dá resultado, né? Não adianta só você passar um medicamento e a pessoa continuar doente, né? Então, você tem que cuidar primeiro de você. Cuide do teu interior, cuide da tua alma. Antes de você querer que os outros se convertam, se converte você primeiro. De que adianta falar para os outros, olha, vai se converter, vai orar, vai buscar Deus, sendo que você falta nos cultos, você não ora, você não jejua, sabe? Você não lê uma palavra. Então, você tem que se pôr na posição. Naquela época, eu me posicionei, comecei a parar de reclamar e fazer as coisas, né? Fazia as minhas atividades, não ficava cobrando de ninguém nada. E a casa começou a andar. E o meu emocional andou também. Porque, irmão, abala o emocional, abala muitas coisas. Quando você pega e fica olhando para o problema, em vez de arrumar a solução, né? Então, as pessoas, elas têm um hábito. Elas têm um hábito de dar conselho para os outros. Olha, você precisa emagrecer para você ficar melhor, para você ficar com a autoestima boa, não sei o que, você precisa se elogiar, tal. Só que ela mesma não se olha no espelho e não se elogia. Ela mesma não cuida da alimentação, não faz um exercício. Ela mesma. Então, isso é hipocrisia. Você tem que se cuidar. Se cuide, se ame. Coloca você como prioridade. E quando eu falo colocar você como prioridade, não é esquecer do outro.
eu estou me colocando como prioridade porque estou cuidando de mim, né? E através de eu ser uma pessoa curada, eu vou ser remédio para o outro ser curado também, né? Então pega esses conselhos que você anda dando, esses conselhos que você dá para a pessoa ter uma família abençoada, né? Esse conselho que você dá para ter filhos, né, abençoados. Pega esses conselhos que você está dando, começa a praticar na tua vida primeiro. Como que o Senhor me trouxe essa clareza? Irmão, eu tenho ferramentas de terapia, né? Estou estudando para isso. Lá tem tratamentos para quem é terapeuta, praticar na sua vida. Eu tenho as ferramentas para saber o que eu preciso aperfeiçoar na minha vida, qual é o foco que eu tenho que ter no momento. Porque você não consegue cuidar de todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo. Não consegue. Você tem que ter uma prioridade. Então, né? Qual é a minha prioridade hoje? É o meu emocional. É ter um autoconhecimento de mim mesma, me conhecer, né? E o meu casamento. É onde eu sinto que precisa aperfeiçoar. Porque nas outras áreas, saúde, né? Estudo, propósito de vida, espiritual, essas outras áreas eu me sinto bem. O meu financeiro, eu me sinto bem, eu sinto estabilizada, mas o que está hoje mexendo comigo são essas outras 3 áreas. A gente trabalha 3 áreas, né? Então, né, às vezes a gente não quer olhar para isso, a gente prefere ficar com a trave nos olhos. E aí, através de eu identificar, eu peguei as ferramentas de terapia, de coach, né? Peguei as ferramentas de coach, na verdade, e vi o que eu precisava focar. Foquei essas 3 áreas, agora eu vou para a área de terapia. Para quê? Para saber qual ferramenta utilizar ali, né? Meditações. Irmão, é maravilhoso quando você tem um foco. Eu convido você a ler o livro de Neemias. Neemias, ele tinha um foco. Qual era o foco dele? Reconstruir a cidade de Jerusalém. Então, ele, com esse foco, ele sabia que ele precisava de material, de trabalhador, e ele precisava de autorizações. Só que ele foi assim do nada? Não, ele passou 3 meses buscando o que ele precisava, né? Mas ele tinha um foco. Então, a gente precisa aprender a ter foco na nossa vida para saber o que precisa ser transformado, né? O que hoje está te abalando? Hoje o que me abala é a minha saúde, é minha autoestima, porque a minha estima tá lá para baixo. Eu não me sinto bonita, eu não me sinto, sabe, amado, eu não tô bem. Então você tem que cuidar, irmão, da tua saúde, do teu emocional. Busca focar nisso. É o que? Eu vou passar o ano só nisso? Não, você não precisa passar o ano. Mas nessa fase que você se encontra hoje, pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, que você vai focar nessa área e depois você vai focando em outra. E quando uma área que estava parada começa a andar, as outras vão andando junto, né? Elas vão encaminhando junto. Então você tem que procurar ter esse conhecimento de você mesmo, de você tratar. Olha só, Deus tratou lá atrás, porque eu murmurava demais. Uma mulher rixosa é uma mulher que murmura. E isso não é válido só para mulher, homem também murmura, que é uma beleza, viu? E isso contamina a casa inteira. Um tá reclamando, aí quando você vai ver, né, tá toda a casa reclamando. Então, irmão, era uma área que eu precisava tratar. Era a área da murmuração naquela época. Parei de murmurar, as coisas começaram a melhorar, né? Parei de olhar as coisas com incredulidade, com dúvida, começou a andar. Então, qual é a área que... Faça essa pergunta para você mesmo. Pergunte em voz alta. Senhor, em nome de Jesus, em qual área hoje eu estou, né, com essa trave nos meus olhos que eu não estou querendo olhar, eu não estou querendo tratar disso aqui. Eu sei que tem um problema, mas eu não quero tratar. Me mostra qual é, para me tratar hoje, para minha vida começar a andar. Porque muitas das vezes, irmão, a gente não quer olhar. A gente não quer. Eu estava em tratamento com uma paciente, não, porque ela não é doente, né? Eu não trato de paciente, eu trato de cliente, né? Paciente, ele trata de doença e isso aí é com o médico, eu não sou médica, né? Então, assim, eu estava com a cliente, né? E a gente estava tratando do financeiro dela, que foi o que ela me trouxe a princípio, tudo. Só que
teve uma questão no casamento. E eu falei, nessa sessão eu vou preparar algo voltado para o casamento. Não estava no foco lá no princípio, mas eu observei que tinha essa necessidade. E aí, né, eu peguei, porque às vezes a gente precisa de alguém que nos ajude a enxergar o que a gente não estava enxergando, né? Então eu peguei e falei para ela, olha, a gente cuidou agora do seu financeiro. A gente visualizou, sabe, um financeiro abençoado, né? Um trabalho assim, ela já estava pondo em prática já, e ela estava se sentindo totalmente diferente. Ela chegou para mim, uma pessoa, né, com um emocional totalmente abalado, sem expectativa de vida, não sabia o que fazer, né? Não tinha mais ânimo para nada, nem para se olhar no espelho, nem para fazer uma leitura que antes ela lia, não conseguia ter força para trabalhar. E a gente já tá indo na terceira sessão e ela já tá totalmente diferente, já fechou alguns contratos, né? Já vai iniciar alguns trabalhos para mentorias, né? Ela também é terapeuta, então ela tem o conhecimento, ela tem as ferramentas, mas ela não aplicava nela. Olha aí, né, a importância. Você tem a ferramenta, mas você não aplica em você. Às vezes você tem a palavra, você sabe da palavra, você conhece ela, mas você não aplica na sua vida. De que adianta? Não vai mudar a sua vida não, irmão. Só muda a vida daquele que pratica, né? Então ela começou a praticar coisas para a vida financeira dela que a gente descobriu alguns pontos. Ela começou a fazer algumas lives, tal, e através disso ela foi, né, se desenvolvendo. Ela já voltou totalmente diferente, já estava sorridente, já estava animada, sabe? Ela chegou, mesmo ela passando por uns problemas na semana, o filho foi atropelado, tudo, né? Bateram lá na moto dele. Aí, mesmo ela passando esses perrengues aí, isso não abalou ela. Ela estava motivada, né, a pôr pra frente a vida dela. Porque ela já tinha um foco. E aí eu trouxe pra ela a questão do casamento, bem no final da sessão. Eu falei, olha, eu vi que a gente precisa trabalhar isso aqui. Aí ela já fez uma cara assim, eu falei, olha, normalmente a gente não quer mexer. A gente olha assim e fala, pra que mexer no que tá quieto? Né? Já tá ruim mesmo? Pra que eu vou mexer? Pra quê? Deixa aí. Né? Vamos empurrando com a barriga. E aí eu peguei e falei, você tem todo o direito de não querer mexer. Só que começa a imaginar você lá, uma mulher bem-sucedida, uma mulher, sabe, com um trabalho abençoado, próspero, fechando vários contratos. Só que você olha para sua casa e a sua família tá deixada de lado. O que você sente com isso? E ela falou, eu sinto angústia. Porque ela estava prosperando sozinha. Ela estava caminhando sozinha. E a família dela, como é que estava? Estava deixada de lado, né? E aí eu peguei e fiz o inverso agora. Falei pra ela, agora imagina você lá, uma mulher vitoriosa, sabe? Dando várias palestras, fechando vários contratos. Uma mulher que tá tendo uma perspectiva de vida diferente, isso daqui 1 ano, né? Pedi pra ela ver algo mais pra frente, não é tipo amanhã. E lá na frente, nas primeiras cadeiras, tá ali sua família. Em todas as viagens eles não conseguem te acompanhar, mas naquela palestra eles estavam lá. Estavam ali na frente, ó, te motivando. Estava ali, ó, sabe, feliz, sorridente pela sua conquista. Como que você se sente? Eu me sinto feliz. Eu falei, então você vê que não adianta a gente querer caminhar só um lado da vida. Precisa estar, sabe, em equilíbrio. Você precisa tratar das duas áreas. Então, às vezes, você não quer olhar, irmão. Às vezes, você não quer olhar para a tua saúde. Às vezes, você não quer olhar para o teu emocional, que eu preciso de passar num psicólogo. Que eu preciso, né, sabe, ser curada aqui. Às vezes, você não quer olhar para o teu espiritual. Não, eu não preciso de ir para a igreja. Eu não preciso de Deus. Eu consigo me virar sozinho, né? Eu não sei qual é a área que você está preferindo ficar cego, né? Que às vezes você fala, vai buscar Deus que vai melhorar a tua vida, mas você não busca Deus para melhorar a tua vida, né? Então eu não sei qual é a área, mas ora a Deus, pede para Ele te mostrar, porque Ele quer te curar. Ele quer sarar tuas feridas, irmão. Mas para isso, você tem que deixar com que essa ferida esteja à mostra. Eu lembro aqui também de Naamã. Naamã era um homem de guerra, era um homem vitorioso. Sabe, Deus dava vitória para ele, só que ele não conhecia Deus. E era um homem leproso.
Por mais que ele fosse bem sucedido no seu profissional, ele era reconhecido diante do rei. Por mais que ele tivesse todo esse reconhecimento, ele era um homem leproso. E a lepra, ela é uma enfermidade, sabe, que traz mau cheiro. Tanto que tem um louvor, né, que fala sobre isso, mas agora eu não lembro a letra. Naamã ali, ó, tava com aquelas feridas. Então muitas das vezes você tá, ó, carregando uma armadura, mas que por baixo você carrega muitas feridas. E o Senhor, ele quer tratar dessas feridas. E o que Naamã fez? O Senhor falou: Naamã, você tem que descer no rio 7 vezes, Naamã, para você ser curado. E aí ele questionou ainda. Ele questionou o que Deus estava falando através do profeta. Nossa, tem tantos rios bons, por que eu tenho que mergulhar nesse daqui, que é um rio mais ou menos ali? Não estava sujo, mas não era dos melhores também, né? Mas aí o servo dele pegou e falou: mas por que não? Por que não fazer? Às vezes estou dando algumas dicas aqui, aí você já tá... eu não vou passar no psicólogo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. E por que não? Se pergunta o porquê que você não quer fazer. O porquê? De que custa você tentar? Vai custar alguma coisa você tentar fazer? Vai custar alguma coisa você tentar se conhecer? De que custa você parar de reclamar dentro de casa? De que custa você ir num médico, num especialista? De que custa você cuidar da sua alimentação? De que custa? Se pergunta isso. Começa a se perguntar a partir de hoje, né? E ali, Naamã pegou, com aquela resposta do seu servo ali, ele pegou e desceu nas águas. E no 7º mergulho, aquele homem foi curado. Ele mergulhou as outras, ele não tinha visto milagre nenhum. Quando foi no 7º, ele foi curado, né? Então o Senhor, ele tem cura para você, mas você tem que perseverar. Não adianta você começar... Eu até comecei a passar no psicólogo, eu até comecei a fazer um tratamento, eu até comecei a parar de reclamar, só que você não dá continuidade. Não adianta você começar e não dar continuidade. Então, se você já começou, dê continuidade, por mais que no meio do caminho seja difícil e por mais que no meio do caminho você ache que não está tendo solução. Continue o tratamento, porque muitos tratamentos, ele não vem assim imediato, né? Ele não vem do dia para a noite, daqui um mês já tô boa. Não, tem tratamentos que você tem que perseverar. E Deus está falando aqui, ó, persevere até você ser totalmente curado em todas as áreas da sua vida. Ser curado no seu financeiro, no seu emocional, na sua saúde, no seu casamento. O Senhor, ele tem cura para você. Ele não quer que você seja somente uma pessoa bem-sucedida, mas ele quer que você seja uma pessoa curada, tratada pelo poder de Deus. Então, se você estava em falta com Deus na tua vida espiritual, deixa Deus tratar também. Deixa Deus tratar do teu emocional, porque ambos andam juntos, né? Ambos andam juntos. Então, é essa a palavra de hoje, tá bom? Hoje não vou editar o vídeo, né? Vou enviar assim mesmo para não prolongar, né? Que eu tenho alguns compromissos. Então, mas que Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Que você aí traga nos comentários, né? Coloca aí nos comentários abaixo, né? O que você está passando. Às vezes você está precisando de um conselho, de um direcionamento através da palavra. E eu posso trazer algo mais eficaz para sua vida se eu também souber, né? Deus me revela as coisas, claro, mas se eu tiver um ponto específico para falar também, glória a Deus. Já vou sanar a dúvida de um e pode ser que outros também tenham tirado suas dúvidas através daquilo que eu trouxer de conteúdo, tá bom? Então, curte aí, né? Segue a minha página no Instagram, Pastora Eva Silva, né? Em nome de Jesus, eu quero começar a pôr alguns conteúdos lá, mas que Deus me dê a graça, que é muita coisa pra gente resolver, né? Mas glórias a Deus, irmão, é isso aí. Fiquem na paz, Senhor Jesus Cristo. Aleluia.